Eu tô cansado de ver as pessoas olhando para o SharePoint como se fosse uma ferramenta de gestão de arquivos, um concorrente do Google Drive. Eu quero mostrar para as pessoas o potencial do SharePoint como uma plataforma que tem a capacidade de criar uma solução, um portal, uma estrutura para cada área da empresa, completamente separado, completamente estruturado e customizado para a necessidade de cada departamento. E diante disso, eu resolvi fazer essa série de vídeos, onde eu vou mostrar várias formas de utilizar o SharePoint da forma correta para controles de processos, de arquivos, de procedimentos, de automações de cada área da empresa. E para começar, eu vou dar uma evoluída num assunto que eu já trouxe aqui há esses dias, que é como gerenciar um RH estratégico através do Office 365. Quais são as ferramentas que você pode utilizar, os insights que você pode trazer e como você pode automatizar diversas áreas da empresa. O que eu quero mostrar é que as pessoas parem de olhar para o SharePoint como se fosse um sistema de gestão de arquivos que eu consigo controlar os acessos de cada pessoa e que eu posso sincronizar para a máquina, e passe a verificar e analisar o SharePoint como uma ferramenta como essa, onde eu consigo controlar as minhas vagas, os candidatos vinculados a cada vaga, o onboard desses candidatos, a gestão dos currículos, criar formulários para aberturas e requisições de vagas e ainda trazer tudo isso conectado a um BI, onde eu posso visualizar por categoria quais os candidatos que eu estou em cada tipo de vaga. Então, isso aqui é o básico do básico. Eu quero abrir a mente de vocês para uma estrutura de um SharePoint muito mais estratégico. Eu vou mostrar para vocês aqui como estruturar várias áreas do departamento de recursos humanos, gente, RH, como quiser chamar, dentro do Office 365, utilizando Teams, Lists, SharePoint, BI e muito mais. Mas antes da gente evoluir, só para vocês darem uma olhada no que eu estou imaginando aqui e mostrar para vocês. Eu criei aqui um departamento que eu chamei de RH estratégico, aonde eu vou passar por várias etapas dentro desse RH estratégico. Primeira etapa vai ser o recrutamento de pessoas. Então a gente vai passar por gestão de vagas, gestão de currículos e onboard de candidatos. Depois a gente vai para uma área de desenvolvimento pessoal, onde a gente vai falar de PDI, a gente vai falar análise de performance das pessoas, a gente vai falar sobre toda a parte de acompanhamento desse profissional dentro da empresa e depois a gente vai falar aqui sobre outros controles que a gente pode fazer dentro do RH estratégico. O que seria o RH estratégico? A parte de remuneração, cargos e salários, pesquisa de mercado, desligamentos profissionais. Então, eu quero montar dentro do SharePoint, dentro do Office 365, uma estrutura que você vai ver todo o histórico profissional, desde quando ele se candidatou a uma vaga na empresa até quando ele se desligou, cargos que ele passou, locais que ele trabalhou, quanto que ele se desenvolveu, qual o resultado que ele trouxe para a empresa, começar a tentar encontrar padrões. Aquele profissional que recebe mais, não é oportunidades, mas que recebeu mais feedbacks, que teve mais PDIs desenvolvido, que teve mais acompanhamento, ele ficou mais tempo na empresa? Ele se desenvolveu mais? Aqueles candidatos que não tiveram entrevista de 45 dias ou de 90, saíram com pouco tempo? Aqueles departamentos que mais fazem análise de 45, 60 e 90 dias, tem menos desligamento após 90 dias? É mais assertivo na contratação? Então são várias possibilidades e indicadores que a gente vai trazer aqui, mas eu preciso mostrar para vocês como que essa estrutura funciona e a partir disso começar a evoluir nessas estruturas. Mas vamos lá, vamos começar do básico. Vamos começar das possibilidades que a gente tem aqui. Quando você olha para o SharePoint, igual eu já falei, muita gente enxerga ele como uma ferramenta de gestão de pastas, de arquivos, assim como um Google Drive. Mas o que eu quero trazer aqui é uma visão muito mais estratégica. Primeira coisa, a gente vai falar de uma equipe no Teams de um RH estratégico. Quem me acompanha aqui no canal sabe, eu sempre gerencio tudo por equipes, uma equipe para cada departamento. Então eu tenho uma equipe no Teams chamada RH estratégico. Aqui dentro a gente vai controlar o recrutamento, que é a primeira fase do RH. Então, quando eu falo de recrutamento aqui, o que eu quero? Eu quero que você veja o Teams e o SharePoint unificados em uma ferramenta única que torna um portal para o departamento de RH, onde eu posso iniciar minhas vagas internas, minhas vagas externas, saber quais são as entrevistas que estão na fase final, quais são aqueles candidatos que ainda estão em fase de entrevista, o que eu tenho, por exemplo, de proposta de híbrido, de home office, aonde está a maioria das minhas propostas de vagas, quem são os candidatos, o que eu tenho cobrado desses candidatos. Então dá para ter muita coisa aqui dentro, além de controlar desde a vaga, o candidato, o onboard e até os currículos. Ou seja, transformar isso aqui num portal. O que eu estou mostrando aqui? E além de usar o Teams como uma questão de postagem, de gestão de arquivos, de comunicação e reunião,
Eu estou trazendo para dentro dele um portal lá do SharePoint. Para quê? Para que as pessoas não saiam de dentro do Teams. Para que as pessoas fiquem no Teams durante o dia trabalhando. Porque se elas ficarem aqui dentro, eu vou usando cada vez mais a ferramenta, eu vou controlando mais e tirando a necessidade de mudar de tela, de ir em outros programas, porque isso perde produtividade. Então o que eu estou fazendo aqui? Primeiro ponto, eu estou trazendo um portal para dentro do Teams. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber montar esse portal. Como que eu montei esse portal aqui do SharePoint? Primeira coisa, eu criei uma equipe para o RH estratégico e criei os times como times compartilhados. Por que compartilhado, Carlos? Porque recrutamento eu posso trazer pessoas de outro departamento para acompanhar. E eles só podem ver recrutamento. Eu não quero que eles vejam outras equipes que eu tenho aqui dentro, por exemplo, como a equipe geral. Eu quero que eles vejam só a equipe de recrutamento, porque o RH só vai ver uma parte. Então, quando eu coloco uma equipe como compartilhada, eu posso trazer pessoas de outro departamento sem que elas vejam todas as ferramentas e todos os controles desse departamento aqui. Desenvolvimento pessoal, ou seja, eu quero recrutar e depois desenvolver. Gerenciar PDI, análise de desenvolvimento, pesquisa 360 graus, job description de cada cargo. Então a gente vai falar de muito controle aqui, de compartilhamento com outras áreas. Recrutamento, como eu já falei, vai desde a vaga até o onboard do funcionário. E o RH estratégico é onde eu quero controlar de forma mais sensível o quê? Rescisão, pesquisa de cargos, planos de benefício e tudo mais. E aqui dentro do geral é onde eu vou, por exemplo, controlar os meus projetos, as minhas metas, mas eu vou trazer aí as minhas notícias e eu vou trazer isso mais para frente. Hoje eu quero centralizar no quê? RH de recrutamento. Como que eu imagino o controle de um recrutamento através do Office 365? Primeira coisa, listas. Eu sempre trabalho com listas. Aqui eu estou trabalhando com 3 grandes listas. Primeira lista é uma lista de vagas, porque eu posso listar todas as vagas aqui dentro e eu posso acompanhar se essa vaga está em triagem, está em entrevista, está em contrato. E se eu quiser permitir que todas as áreas, todos os gestores enviem uma requisição para essas novas contratações, ou seja, no lugar da pessoa mandar um e-mail, alguma coisa do tipo, ele preenche um formulário, chega aqui e eu valido esse formulário se faz sentido essa vaga ou não, eu posso fazer através disso aqui. Agora tem um formulário diretamente dentro do Lists. Então eu posso criar um formulário aqui e simplesmente mandar o link desse formulário ou colocar ele dentro de uma área de gestores. Então, por exemplo, eu posso copiar esse link e eu posso vir aqui dentro do Teams. Eu não falei que a área de desenvolvimento pessoal é uma área para os gestores? Eu posso vir aqui e colocar uma requisição de vagas. Posso colocar esse formulário aqui e pronto. Agora, essa área aqui que eu vou compartilhar com os gestores, se algum gestor quiser fazer uma requisição de uma vaga, ele já clica direto aqui dentro do Teams. Então, vamos cada vez mais tornando o Teams uma ferramenta, um portal. Mas vamos voltar aqui em recrutamento. Então, primeira coisa, eu gerencio as vagas. E aí, cada um coloca os campos que gostaria de controlar. Eu coloquei aqui, por exemplo, o cargo, o tipo de vaga, se ela é interna ou externa, porque eu aqui na Prova Estado faço posições para clientes externos. Se ela é presencial, híbrida ou outro, a data de abertura, os conhecimentos que eu espero para essa vaga, as habilidades que eu espero, as atitudes, o status dessa vaga, porque o status é extremamente importante. O status aqui é o que vai gerenciar o meu Kanban, as etapas que eu quero participar. Então aqui a vaga está posicionada aqui dentro. Depois da vaga, eu venho no quê? Nos candidatos. Só que no cadastro do candidato, eu já coloco aqui um campo que ele está vinculado às vagas. Esse campo aqui é um tipo de campo de pesquisa que eu falo que eu quero pesquisar dentro de uma outra lista os cadastros que tem lá dentro. Ou seja, tem vagas lá cadastradas e eu só posso puxar uma vaga existente lá dentro. Aqui eu coloco, por exemplo, especialização, as áreas que a gente mais usa aqui internamente, a data da entrevista, a disponibilidade, ou seja, ele pode entrar imediatamente, 30 dias, 15 dias, 60 dias, para ter um controle e até para devolver isso para o gestor da área. O nível desse candidato, a fase que ele está, novamente a fase aqui é o que padroniza no Kanban. Quando você vem aqui e gerencia os modos de exibição, você fala, eu quero criar um novo modo de exibição. Adicionar, formatar, salvar. Tá aqui, ó, novo modo de exibição. Eu venho aqui, dou um nome, né? Teste. Eu posso ter um modo de exibição de calendário, de galeria, de painel. O que eu gosto muito é o de painel, porque ele cria uma sequência. Então ele me dá uma sequência se eu quiser, ou ele pode me dar também um agrupamento. Então, eu quero por especialização. Não quero que ele seja público, mas não quero que ele seja oficial. Então aqui ele vai me separando por especialização.
Aqui, ele já separa por etapas do processo. Eu gosto de ver muito em Kanban, de início até o fim. Vocês vão entender por que na frente. E aqui, o que eu faço? Terminou a candidatura e o cara foi contratado, ele vai para onde? Ele vai para uma etapa que eu chamo de onboard, ou seja, onde eu gerencio tudo que essa pessoa vai ter que realizar nos 90 primeiros dias dentro da empresa. Esse campo etapas é onde eu defino qual etapa cada candidato está. Ou seja, ele está numa etapa de novo candidato, de day one, de ramp-up, de entrevista. Para que isso aqui? Que essas etapas é essa estrutura aqui. Ou seja, eu quero que a pessoa, primeiro, chegou aqui como não atribuído, eu passo ela para equipamentos e acessos. Por quê? Quando eu movo o João Vitor para cá, eu já sei que essas pessoas que estão aqui, eu tenho que separar o acesso delas, o equipamento e tudo isso. Feito isso, eu vou passar o João Vitor, por exemplo, para o departamento de validação do DP. Ou seja, DP, já separei equipamentos, já separei tudo, está aqui o candidato, valida se tem alguma questão final de candidatura, de assinatura, ele pode começar a trabalhar, tem que assinar algum documento, algum termo de recebimento de equipamentos, passei ele para cá. Quando ele chega na empresa, ou seja, o DP terminou, já mudo ele para onde? Day one. Para garantir que ele vai ter um day one dentro da empresa, que ele vai ser recebido, que ele vai ser treinado, que ele vai conhecer o gestor direto, que ele vai ser apadrinhado por alguém. Ele foi apadrinhado por alguém, 30 primeiros dias, ele foi para uma etapa de ramp-up. O que é uma etapa de ramp-up? É uma etapa onde ele está sendo acompanhado. E aí depois eu já coloco entrevista de 30 dias, que eu posso colocar a entrevista de 60, entrevista de 90. E quando eu trago ele, por exemplo, a entrevista de 30, eu posso ter campos aqui, onde eu descrevo a entrevista dele de 30 dias e coloco o nível de adequação dele. Ele está muito baixo no nível de adequação interpessoal. Já nível técnico, ele está alto. Então eu já desenho uma forma de tratar esse profissional. Isso pode estar lá no BI, para saber se algum gestor trata melhor os candidatos nos 30 primeiros dias e ele tem uma conexão interpessoal melhor, ou questões técnicas. Então aqui eu já gerencio esse candidato etapa por etapa. E eu posso colocar também campos com fórmula, que o quê? Me dá a diferença entre a data da primeira contratação, a contratação dele, e a data da entrevista de 30 dias, que eu posso colocar lembretes com automações através disso aqui, que mais para frente eu posso ir mostrando várias dessas. Mas hoje eu quero mostrar uma automação aqui que eu gosto muito, que é o quê? Quando o candidato termina o processo dele aqui, por exemplo, de DP, e ele é contratado, quando eu movo o Gustavo para cá, acho que ele ficou aqui, ó. Quando eu movo o Gustavo para cá, o que eu faço? Eu venho aqui na minha automação e faço o seguinte, eu crio uma automação para quê? Já que esse candidato foi contratado, é uma automação extremamente simples. Eu simplesmente vou lá e falo, quando esse item é modificado nessa lista aqui do SharePoint, eu coloco um padrão, né? Que eu coloco uma condição bem simples, né? Que ele esteja no status com valor igual a contratado, fórmula simples, que é igual aqui, né? Equals, o trigger body de status com valor igual a contratado. Você pode até copiar isso aqui e usar. Sempre que ele chegar no status contratado, o que ele vai fazer? Ele vai criar um item no onboard. Ou seja, vamos ver aqui se ele já criou. Automaticamente, aqui ó, há 2 horas atrás ele não criou. Deixa eu acompanhar aqui. 2 horas atrás, que eu estava fazendo alguns testes. Ele não criou ainda. Eu tinha colocado o Gustavo aqui, ó. Quer ver? Não, aqui ó, no onboard tem o Leonardo e a Mariana. Vamos atualizar aqui para ver se o Gustavo vai aparecer. Olha, ele saiu do modo de exibição Kanban. Olha o Gustavo aqui. E ele já me dá um erro. Por quê? O Gustavo acabou de chegar e eu preciso fazer o quê? Eu preciso vir aqui e colocar a data de contratação do Gustavo. Carlos, mas por que você não coloca automatizado? Porque eu não sei se a pessoa vai mover na data certa. Então eu prefiro que ela coloque aqui. Assim como a matrícula, porque pode ter pessoas de várias áreas, pode ter pessoas que passaram ou não por aqui. Então a matrícula eu também quero colocar manualmente. E aí o Gustavo entrou aqui, ele já começa a passar pelas etapas. Ótimo, manda o Gustavo para o segundo nível, porque a pessoa que está responsável por equipamentos vai ver que chegou o Gustavo aqui, eu posso mandar um e-mail para ela também, se eu quiser. Eu posso criar automações aqui diretamente, criar uma regra. Quando alguém chega, notificar alguém quando? Quando alguém chega numa determinada coluna. Então, por exemplo, eu pego aqui etapas, condição, para um valor igual a quê? Equipamentos e acesso. Enviar um e-mail para quem? Aí eu posso colocar aqui para o Carlos. Ele vai enviar um e-mail para esse endereço toda vez que alguém chegar ali nessa fase. Porque aí o Carlos vai ficar sabendo que ele tem que providenciar equipamentos. E eu posso ir criando automações para cada uma dessas colunas. Equipamentos e acesso, quando vai para o DP, avisa o DP. Day one, avisa quem? Avisa o gestor direto da área.
Não sei, ou avisa o RH de volta. Ramp up, avisa o RH para ele saber que tem que acompanhar alguém em ramp up. Entrevista de 30 dias. Então, assim, tudo isso pode ser controlado, inclusive pode ser controlado, igual eu falei, os aspectos da entrevista. Eu posso anotar aqui tudo que eu fiz nessa entrevista. Eu posso colocar o nível de adequação dessa pessoa na entrevista. Se eu começo a verificar isso aqui de forma mais estruturada, mais sistematizada, o que eu quero mostrar para vocês até o final dessa série é um histórico do profissional desde a primeira vez que ele entrou na empresa como candidato, os triagens dele, as pontuações que ele levou, o PDI dele, toda a parte de análise de desenvolvimento pessoal, toda a parte de desligamento, as promoções, com o histórico completo desse candidato, aonde? Dentro de um BI. Gente, a possibilidade que você tem dentro do SharePoint, ela é inimaginável. Ela tende, como eu costumo brincar, ao infinito. Você pode criar várias coisas, uma separação, uma divisão, algo a mais, vai tender sempre ao infinito. Mais uma área, mais um departamento, mais uma possibilidade. Então, assim, aqui eu quis trazer o quê? O primeiro passo de um RH estratégico. Depois eu vou mostrar toda a parte de PDI, desenvolvimento pessoal, análise de candidato, pesquisa, gestão de projetos. Tem muita coisa por vir, mas eu tenho que saber se faz sentido para vocês isso aqui que eu estou construindo. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês que acompanharam nosso vídeo até esse momento. Espero que tenham gostado e não se esqueça, curte, compartilha com aquele seu amigo que usa o SharePoint como uma ferramenta só de gestão de dados e arquivos. Mostra para ele que tem muito mais coisa que pode ser feito até aqui. E se você quiser fazer isso na sua empresa e acha que é interessante a gente fazer isso junto com vocês, pode mandar uma mensagem no direct, aqui no YouTube, no LinkedIn ou no nosso site, entrar em contato, porque a gente tem como te ajudar aí na sua empresa. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.